É a falta de dinheiro. A falta de oportunidade. Eu e meu pai estamos numa guerra. Com muita saudade do meu país. É ansiedade. Transporte público. Muitas dívidas. Sabe o que resolve? Desabafa aquilo que você tá sentindo. Relaxa. Não fique triste. Tristeza não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim chorando. Você não é um cara forte? Guerreiro? Eu resolvo sozinho. Numa boa. É verdade, mais ou menos. A gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Irmãos, perceberam que os nossos problemas só nos esmagam porque talvez são os únicos que a gente consegue ver? Talvez os nossos problemas nos derrotam tanto porque a gente não consegue ver outros que passam por problemas muito maiores do que os nossos. Aí vem Tiago para nos ensinar. O capítulo 1, verso 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Eu estou usando problema na mesma ótica do que Tiago fala de provação. Porque os problemas vêm também para nos provar, para nos testar. Mas o objetivo de Deus não é nos derrotar, o objetivo de Deus é nos aprovar. Mas Deus usa provações. Olha o que o texto continua dizendo. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pois é. Na verdade, a maioria dos nossos problemas, irmãos, só nos esmagam porque são os únicos que a gente conhece. Quando eu estou falando de problemas aqui, eu já queria dizer à guisa de introdução para vocês duas coisas. Primeiro, que eu não estou me referindo aos problemas que a gente causa. Não é aquele problema que passo, fruto talvez de uma escolha que fiz, fruto de ignorância minha, porque a gente inventa problema. Tem muita coisa que a gente passa e a gente passa porque a gente escolheu passar. É claro que eu não escolhi passar por este problema de maneira proposital. Claro que não. Achei que estaria decidindo o correto, quando na verdade foi uma péssima decisão e agora as consequências vêm. A vida da gente é assim. Diz um homem que fez uma pesquisa, ele afirma que 95% dos nossos problemas são frutos daquilo que a gente mesmo causou. É resultado de escolhas, é resultado de situações que nós mesmos provocando. Então, a pesquisa choca a gente, porque a pesquisa diz que 95% são frutos de escolhas nossas.
Só 5% dos nossos problemas que, na verdade, não são por causa de nós. Que poderia ser um acidente inevitável, poderia ser um incidente, poderia ser uma catástrofe, poderia ser uma pandemia. Isto é, não tem a ver com escolhas minhas. Essas coisas vêm sobre nós. Aí o rapaz que fez essa pesquisa diz que 5% apenas dos problemas que a gente vive são problemas que são inevitáveis, que veio a acontecer sem a minha interferência, a minha intervenção. Bom, quando eu olho para uma pesquisa assim, às vezes eu fico pensando, cara, parece que não faz sentido. 95% são frutos de minha intervenção, escolhas ruins, estar no lugar que eu não devia estar, falar aquilo que eu não devia falar, fazer o que eu não devia ter feito. 95% são. Pois é, quando eu estava olhando essa pesquisa, eu comecei a refletir sobre os meus problemas. Eu pensei, rapaz, a maioria realmente tem fruto, tem raiz em escolhas que fiz. Se você olhar para os seus problemas que você passa, a maioria deles, sim, são resultado de escolhas que eu e você fizemos. Pois é. Então, a guisa de introdução, irmãos, queria chamar a sua atenção que eu estou falando de problemas que passamos, mas que não são fruto de escolhas que nós fizemos. Problemas que passamos, que chegam para nós, e eles nos encontram. O problema encontra a gente. Não adianta você pensar, vou passar por esta vida sem ter problema. Rapaz, ao nascer, você já vai se deparar com um problema. A vida é assim. E, na verdade, eu gosto muito de alguém que definiu a existência, que ele disse que viver é resolver problema. Porque o que você fez hoje? Hoje, se você olhar para a sua vida, você passou boa parte do tempo da sua vida hoje resolvendo problema. As coisas vão acontecendo e você vai dando solução. Vai acontecendo, você vai tentando solucionar. Não é assim, porque na minha é. É o dia inteiro resolvendo situações. Algumas a gente dá conta, outras a gente não dá conta, e fica para amanhã e bola para frente. Pois é. Mas eu estou falando com vocês a respeito desses problemas que a gente passa, que não teve a intervenção nossa. Não é fruto de minha escolha, sabe? O sujeito pode estar com problema no pulmão. Por que você está com problema no pulmão? Fumei a vida inteira. O sujeito pode estar com um problema de, por exemplo, de saúde. Por que você está com problema de saúde? Porque fiz uso de droga a vida inteira. Resultado, porque utilizou algumas coisas de forma má, veio o resultado, veio o problema. Esses são problemas que a gente causa, né? Mas tem aqueles que a gente não causa. É sobre esses que eu quero falar. O interessante, irmãos, é que Tiago vai dizer que a gente não deve tentar fugir da provação. Tiago vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta. O que é suportar? Suportar é você carregar, está aqui o problema. Eu vou carregar o problema. Eu vou suportar esse problema. Eu vou levar esse problema. Agora, percebam vocês que a gente passa a vida tentando fugir deles. Não é assim? Eu sou assim. Quanto menos problema eu puder ter, é o que eu quero. Mas Tiago vai dizer o seguinte, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança. Não é o homem que foge, é o que carrega este problema e continua perseverando dentro da provação, sabendo que, depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Eu vou voltar nesse texto depois da minha reflexão, mas eu queria fazer você refletir em 5 coisas. Porque ninguém para pensar no proveito que tem ter problema. Pastor, o senhor está ficando maluco? O senhor está falando que tem proveito? Bom, a Bíblia está dizendo que eu sou bem-aventurado. Quando provado sou. É a Bíblia. Então, na ótica de Deus, tem alguma coisa boa quando a gente passa por problemas. Esses 5% que chegam a nós. Eu separei 5 para tentar responder para você. Primeiro, sabia que Deus pode usar os problemas para despertar você? Deus pode usar problema para despertar você, para sacudir você. É como que, acorda, Alexandre.
De repente a minha vida eu fico lá confortável, numa monotonia, eu estou tranquilo, e de repente Deus fala assim, rapaz, eu vou fazer você dar uma agitada, viu? Reage, homem! E como que Deus usa? Qual o meio que Deus usa? Deus muitas vezes coloca um problema para a gente reanimar, para a gente agitar, para a gente realizar. Deus pode usar problemas na nossa vida para a gente ser despertado. Para a gente ser despertado. Quantos de nós já tem aquela frase que é popular, que diz o seguinte, carro apertado? Você lembra? Carro apertado é que anda, que canta. Não tem esse ditado? O que esse ditado está ensinando para mim? Que quando a coisa está de boa, não vai não. Mas quando a coisa está complicada, é aí que a gente toma atitude, é aí que a gente se agita, é aí que a gente põe a coisa para se movimentar. E muitas vezes Deus usa problema na minha e na sua vida, sim, para despertar você. Às vezes Ele coloca, meu filho, Ele está dizendo para mim e para você, olha, reaja, toma atitude, se levante, faça, ande, mude. Porque na nossa vida, irmão, se tem uma coisa que o ser humano luta contra, é mudança. Todos nós não gostamos de mudança. Eu não estou falando só aquela mudança que você põe as suas coisas no caminhão e vai para outro lugar, porque essa também é ruim. Eu já mudei muito, já mudei de cidade, já morei em cidade diferente, por anos na minha vida. Toda mudança é desgastante, em todo sentido. Você gasta muito financeiramente, você gasta muito emocionalmente, você gasta muito intelectualmente, desgasta você. Pastor, se o senhor puder optar por mudar ou não mudar, o que o senhor prefere? Eu prefiro o mesmo que você, não mudar. A estabilidade é tudo que a gente quer. Pois é, mudanças a gente não gosta, mas às vezes Deus quer fazer alguma mudança na nossa vida, que Ele joga um problema para a gente despertar. Pois é, essa é a primeira verdade que eu queria destacar com vocês. Deus pode usar os problemas para despertar você. Agora note a segunda. Segunda verdade, Deus pode usar os problemas para provar você. Deus pode usar o problema que chega até você para provar você. Note que em nenhum momento eu estou falando de tentação. Eu estou falando de provação. O próprio Tiago vai dizer, a partir do verso 13, eu não vou me deter, mas no verso 13 ele vai dizer aqui uma coisa importante, que Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é diabo. É importante você saber diferenciar e entender isso. O diabo tenta você visando o quê? Te derrubar. Deus prova você visando o quê? Te aprovar. Então, quando um problema chega até mim, se é uma provação, eu tenho que entender, Deus não está querendo me derrubar, Deus está querendo me promover, Deus está querendo me aprovar. Deus está querendo me abençoar. Embora, quando passo por problema, é muito difícil acreditar nisso. Mas eu estou querendo te relembrar esta verdade eterna. Deus pode usar os problemas para provar você. E ninguém é provado quando está tudo bem. Eu gostei de um autor que foi escrever um livro, e quando eu estava lendo, ele ilustrou dizendo o seguinte, que crente só é conhecido como chá. Eu vou tentar te explicar. Ele disse o seguinte, que você só conhece o sabor do chá quando você põe água quente nele. Não tem aquele sachê? Você joga água quente, deixa ele ali curtindo um pouquinho, aí você bebe e você conhece o sabor. Até você não colocar água quente, você não conhece o sabor do chá. Ele disse o seguinte, que crente, às vezes você tem que se lembrar que Deus vai colocar você na água quente, sabe? Por quê? Porque a água quente vai revelar quem de fato você é. No início da pandemia, no ano passado, março entrou a pandemia, as igrejas fecharam. Quando a gente voltou, eu estava em Carangola, voltamos no final de abril, início de maio, eu lembro que eu preguei uma mensagem, e a mensagem era o seguinte título, a crise tem o poder de revelar quem nós somos. É na crise que eu me conheço. É na crise que eu vejo se de fato eu creio nesse Deus que eu digo crer. Porque quando está tudo bem, irmão, não precisa de fé, está tudo bem. Ninguém é provado quando o bolso está cheio de dinheiro, o físico está cheio de saúde, ninguém é provado.
não é verdade? Agora, quando falta, é que é revelado quem de fato você é. Então, o que Deus faz? Deus pode usar os problemas para provar você. Isto é, Ele vai colocar você numa fornalha e mostrar para você, meu filho, veja se esse é de fato quem você pensa que você é. Veja se a fé que você professa condiz com a realidade que você vive quando o problema chega. Aí é que nós somos provados. Eu estou falando para a gente aqui que de repente pode estar passando por muito problema, porque todos nós passamos, mas de repente você está passando por problemas pontuais. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, vem de Deus, e Deus não colocou você diante deles para você ser derrotado. Deus colocou você diante deles para você ser aprovado. Vou para o terceiro ponto, escute essa. Deus pode usar os problemas para corrigir você. Amados irmãos, se você olhar para trás na sua história, você pode dizer isso. Foi-me bom ter passado pela aflição, disse o salmista. Foi-me bom ter passado pela aflição. Por que, salmista? Para que eu aprendesse os teus decretos. Ele responde. Então notem vocês, Deus pode usar os problemas para nos corrigir. Eu concordo com isso. Na escola, primeiro vem a lição, depois que a professora te dá a lição, ela te dá a prova. Isso na escola. Primeiro vem a lição, depois a prova. No reino de Deus, é o contrário. Deus primeiro manda a prova, para depois vir a lição. Deus primeiro manda o teste, depois vem o aprendizado. Deus trabalha desse jeito. Então, pastor, por que eu posso estar vivendo e passando por determinados problemas? Porque de repente Deus está querendo corrigir você. Eu não esqueço quando a minha sobrinha, a Luana, que hoje já está com 19 anos, quase, acho que fez 20 agora, eu não esqueço quando ela era criança. Estava na casa dos meus pais, novinha mesmo, andando. E um dia minha mãe estava usando o fogão estava quente, forno. E aí minha mãe falou com ela, olha filha, não coloca o dedo aqui, está quente. Aí Luana ouviu, beleza. Passou por lá, de repente, começou a gritar e chorar. Gritou, chorou, sentiu dor, recuperou-se. Eu passei perto e falei assim, Luana, vem cá, põe o dedinho aqui. Põe o dedinho aqui, sabe o que ela fez? Ai. Você está percebendo uma coisa aqui? Minha mãe havia falado, não toque, mas ela tocou. Depois que ela teve a experiência do toque, eu falei, põe a mão. Ela não quis tocar. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, muitas coisas na vida da gente, a gente só aprende se a gente passar por. A gente não aprende com gente nos falando. Você acha que é só a Luana, quando era nova, que é assim? Rapaz, estou com 35, continua assim. Você está com seus 30, 40, 50, 60, você continua assim. Muitas coisas falam para você, mas você não dá ouvidos. Até o dia em que você experimenta, aí você sabe que dói, agora você evita. Por que muitas vezes Deus nos põe em problemas, irmãos? Para nos corrigir, porque às vezes alguém já nos falou, às vezes você já viu pessoas passar por isso, mas você não dá valor. Mas o dia que você passa, o dia que você toca, o dia que você sente, você fala, agora eu entendi. Deus nos coloca diante de problemas para a gente ser corrigido. Deus nos coloca para a gente ser corrigido. Tá tudo bem? Aí o sujeito não se importa muitas vezes, né? Quando tá tudo bem. Tá tudo bem, não se importa com a igreja. Tá tudo bem, não se importa com a oração. Tá tudo bem, não se importa com o culto. Tá tudo bem, não se importa com o pastor. Tá tudo bem, não se importa com nada a respeito de Deus. Tá tudo bem. Mas a hora que deixa de estar tudo bem, qual que é a primeira coisa que a pessoa se lembra? A coisa não está indo bem. Ora por mim, irmãos. Ora por mim, irmãos. Não está indo bem. Pastor, socorro. Não está indo bem. Deus me ajuda. Não está indo bem. Preciso voltar a orar. Não está indo bem. Preciso começar a ler a Bíblia. Por que às vezes Deus nos põe em problema?
para a gente valorizar muitas vezes aquilo que tem valor. Porque de repente a gente vai saindo do trilho. Eu vou saindo do trilho. Aí de repente Deus manda um problema, filho, volte para aquilo que é importante e essencial, porque você perdeu o foco. Quarto lugar, por que, pastor? O que Deus pode fazer com o problema? Quarto, Deus pode usar os problemas para proteger você. Você acredita nisso? Deus pode usar os problemas para proteger você. Vocês viram aquele prédio que caiu? Agora, viram na internet, na televisão? Foi no Japão? Acho que foi no Japão. O prédio caiu. Tinha um porteiro. O porteiro não estava lá. Está vivo. Aí perguntaram ao porteiro, rapaz, o que aconteceu? Ele falou assim, pois é, eu tive um problema familiar para resolver. Por ter o problema familiar para resolver, não fui trabalhar. O prédio caiu. Ele está vivo. Você está percebendo que Deus pode usar os problemas para proteger a gente? Deus pode usar os problemas para evitar um problema maior? Eu acho isso encantador. Às vezes já passei por acidentes na estrada, já tive problemas no carro, e às vezes eu paro e falo, rapaz, talvez Deus furou o pneu do meu carro aqui para me evitar lá na frente de bater o meu carro. Já pararam para pensar nessa ótica? Às vezes acontece algo ruim aos meus olhos aqui, porque Deus quer me poupar lá de algo muito pior. Então, se Deus usou isso aqui para me poupar daquilo que é muito pior lá, concorda comigo que isso aqui foi a maior bênção que me aconteceu? A maior bênção que me aconteceu pode ter sido um problema que me ocorreu. Gente, você vai para a história do empreendedorismo, gente que produziu muito, como por exemplo, vocês já viram o cara que criou o velcro? O velcro algumas das roupas da gente tem, né? Você cola aqui, na hora de puxar. O rapaz que criou o velcro, um dia estava andando, passou no meio do mato, agarrou um carrapicho na calça dele, na roupa dele. Não tem aqueles negócios que garram na gente? É carrapicho que chama. Garra aqui. Ele olhou e falou assim, por que garrou aqui? E não garra em outro lugar na minha roupa, mas garrou nessa roupa. Por quê? Levou, foi pesquisar, inventou o velcro. É um suíço. Ô, gente, vocês já foram na Suíça? Ah, pastor, nunca fui, mas você sabe como que é a Suíça, né? Por que não é nós que inventa o velcro? Porque carrapicho tem aqui. Não é lá. Já parou para pensar nisso? O sujeito que vive num paraíso, Suíça é linda, é um negócio fantástico. Vai andar no meio do mato, o velcro, o carrapicho garra na calça dele, ele vai, inventa o negócio e fica rico. Agora, perceba uma coisa. Veio um probleminha que, na verdade, foi a maior bênção na vida dele. É isso que eu quero te chamar a sua atenção, irmãos. Olhe para os seus problemas com uma ótica diferente. Não murmure, não reclame. Olhe entendendo que isso pode ser, nas mãos de Deus, a maior bênção que você está passando. Eu vou para a quinta lição e última. Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Escute uma coisa que eu vou te dizer aqui, meu irmão. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Para Deus, mais importante é o seu caráter do que o seu conforto. Tem gente que está achando que Deus está preocupado em dar conforto, quando Deus, na verdade, quer mudar o seu caráter. E como que se muda o caráter da gente? O caráter da gente só é mudado muitas vezes com dor, muitas vezes com lágrima. Quando a coisa rocha é que eu começo a refletir. Quando a coisa fica tensa é que eu começo a falar, eu preciso de mudar, eu preciso de melhorar, eu preciso de fazer isso aqui, eu preciso de deixar aquilo outro. Não é assim na vida da gente? Então escute-me, Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Hoje, gente, a gente não está pronto. Nós não estamos prontos. O objetivo de Deus é de fazer você ser parecido com Jesus, de 0 a 100%. 0 é nada, 100% é igualzinho a Jesus. Qual que é a sua porcentagem?
Pois é, pastor, já estou 100% parecido com Jesus. Pois é, vai te buscar hoje então. Porque geralmente Deus faz isso. Quando a gente fica bem preparado, Ele busca a gente. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa, você não está 100%. Eu poderia dizer que a gente está beirando lá o zero. Pois é, pastor, estou então muito diferente de Cristo? Está. Então qual que é o objetivo de Deus? O objetivo dele é de fazer com que você, nós, sejamos parecidos com o Senhor Jesus. E qual o meio? O meio muitas vezes é pela dor. Por que, pastor, tem que ser pela dor? É porque eu sou encrenca. Porque eu sou osso duro de roer. Eu não aprendo quando está tudo bem. Eu não aprendo quando as coisas vão a mil maravilhas. Eu não aprendo. Eu só aprendo quando as coisas vão de mal a pior. Eu sou assim, você é assim. Primeiro eu tenho que tocar. Ai, doeu. Põe a mão aqui, Luana. Não põe agora, tio, porque doeu. Agora eu sei que dói. Pois é. Como você e eu não somos como Jesus, o objetivo de Deus é de nos tornar semelhantes a Jesus. E Ele usa problema. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma dor. Se chegou até você, Deus tem propósito, Deus tem projeto e você não está abandonado por Ele. Eu vou terminar a minha palavra dando para vocês algumas pinceladas aqui sobre este assunto. Primeiro, nossos problemas são nossos, mas são problemas para nós, mas não são problemas para Deus, concorda? É grande para mim, pastor. Para você pode ser mesmo, e para mim também. Mas para Deus não é. Então acalma o seu coração, que por maior que seja o seu problema, para Deus não é nada. Segundo, nossos problemas muitas vezes não é o problema. Escute isso aqui. Nosso problema muitas vezes não é o problema. Muitas vezes o problema é o problemático. Você consegue entender? Eu tento explicar. Muitas vezes os nossos problemas não são o problema. Muitas vezes o problema é a gente que é problemático. Deixa eu tentar te ilustrar isso aqui. Por que eu me torno problemático? Porque eu só consigo ver os meus, eu não vejo os dos outros. Por que eu acho que o meu problema é o maior? Porque eu parei de olhar para frente, olhar para os lados, eu só olho para o meu umbigo. Eu só olho para mim, e porque vivo para mim, só vejo os meus problemas. Aí sabe o que eu quero? Eu quero é morrer, porque ninguém passa por isso, ninguém. Um punhado de gente, milhões de pessoas passam por coisa muito pior. Só que você está focado em olhar só para você. E aí, porque você só olha para você, eu quero morrer, eu prefiro a morte, eu não quero existir. Por quê? Porque eu estou com a unha encravada. É como o sujeito tem 30 dentes na boca, 30. Dói um, não presta, quero morrer. Meu filho, você tem 30, está doendo um, significa que você tem 29 bons, agradece pelos 29 bons. Você tem 30, está doendo um, tem um punhado de gente que não tem 30. Então louvo porque você tem 30. Você está percebendo que a maioria dos nossos problemas não é o problema somos nós que somos problemáticos ao lidar com eles. Pois é. Eu fico às vezes pensando, irmão, por que o sujeito às vezes está a saúde debilitada, né? Como a gente já viu gente aqui na igreja, você conhece gente da sua família, o sujeito está passando por uma magrela, às vezes com câncer, às vezes com um outro problema de saúde assim grave, um negócio delicado. O sujeito está animado e vem para o culto, ele quer festejar, apesar de ter tanta coisa sofrendo, ele está aqui, está lutando pela vida, ele quer vida. Aí o sujeito está lá com a unha encravada, eu quero morrer, ninguém me ama, a unha encravada. Qual que é a diferença, irmãos? Você está percebendo que não é o problema, é o problemático. Se você muda a forma de lidar com o problema, sem dúvida, você muda quem você é. Sem dúvida. Terceiro, irmãos, não murmure. Não murmure. Chegou um problema? Não reclame diante de Deus. Deus tem propósito e Deus tem projeto. Quarto, chegou um problema? Essa é dura. E eu preciso te dizer isso aqui. Chegou um problema? Ele é seu, tá? O problema é seu. Então trata de resolvê-lo.
Eu estou vendo uma geração que, ao vivenciar alguns problemas, ficam esperando que os outros solucionem o problema que é dele. Você tem que entender que problemas que chegam a nós são nossos. Você pode buscar ajuda, você pode buscar apoio, mas não é a sua ajuda quem vai resolvê-los. Não será o seu apoio quem vai resolvê-los. Quem vai resolvê-los é você. O problema é seu. Então dê um jeito de resolvê-los. Quinto, tempo não resolve problema. Eu acho fantástico, conversando um dia com o doutor Anderson Finotti de Carangola, ele falou, pastor, tem muita gente que acha que o que cura é tempo. O sujeito está mal, não, tempo vai curar, viu? O coração está angustiado, não, tempo cura. O doutor Anderson brincando, falando assim, se tempo curasse, o médico ia dar uma receita, né? Olha, 5 meses dentro de casa, está curado. Tempo não resolve problema. Tempo pode ser um aliado para o problema, mas não é um resolvedor de problemas. Quando meu pai estava no hospital, por várias vezes isso já aconteceu, mas vou contar dessa última. Aí coloca a pessoa no soro, né? Vocês já viram? Claro que já viram e muitos de vocês já passaram. Aí fica o sorinho lá, a gotinha, ó. Tem. Aí eu aprendi a mexer naquele negócio. Você acelera, se você abrir e diminui. Você acelera, você diminui, tá. Quanto menos gotas cai, mais demorado é. O pai estava lá, eu com pressa, vou dar um grau nesse negócio. Cheguei, ó. A enfermeira chegou e falou assim, quem que aumentou isso aqui? Estou quieto. O senhor está aí, o processo tem que ser lento, não pode ser demorado. O que cura ele é o tempo? O que cura não é o tempo. O remédio é que é o curativo. Mas o tempo é um aliado. O remédio tem que ser administrado gotinha por gotinha. Não adianta ter pressa. Pois é. Então escute, minha irmã, escute, irmãos. Você tem problemas. Você pode ter gente para ajudar, mas não espere que vai ser eles quem vai resolver. Eu estou vendo gente viver problemas sérios, pessoais, às vezes familiares, que ficam esperando do outro. E aí eu quero te dar até uma palavra, que é o outro lado dessa história. Cuidado para que as pessoas não queiram jogar sobre você problemas que é para elas resolverem. Você tem que ser esperto nisso, viu? Nós estamos numa geração doida, cheia de mochila nas costas. Aí você está passando, carrega um pouquinho aqui, pastor. Carrega um pouquinho aqui, Célio. Carrega um pouquinho aqui, Lenilson. E eles vão querendo jogar sobre você problemas que deviam ser eles quem seria aqueles que vão carregar. Peça sabedoria a Deus. Tem hora que você precisa dizer não, tem hora que você não pode fazer, tem hora que você não pode levar, porque, na verdade, problemas cada um de nós temos. A gente auxilia, mas lembre de uma coisa, problemas que são nossos, somos nós quem temos que resolver. Sexto, fale do seu problema com pessoas certas. Quem, pastor? Número 1, Deus. Deus não é uma pessoa? Então fale com Ele. Chega até você, não tenha vergonha, irmão, abre o coração para Deus. Senhor, esse é o problema, chegou até mim porque o Senhor deixou, é da vontade do Senhor, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não consigo resolver, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho saída, eu quero dizer muita coisa para o Senhor, eu preciso de ajuda. Primeira pessoa que você tem que falar é para Deus. Segundo, você pode falar para gente de confiança. Tem um amigo, tem uma amiga, tem alguém que você confia, que você pode abrir o coração? Pode compartilhar. Sem sombra de dúvida. Sétimo, use como solução o que você tem nas mãos. O que você tem para resolver esse problema? O dia em que eu tiver tal coisa eu resolvo. Cuidado, porque nesse tempo que você está esperando ter tal coisa para resolver, o problema pode se tornar um gigante. Problemas não resolvidos hoje se tornam gigantes amanhã. Cuidado. Cuidado com a procrastinação. Procrastinar é adiar. Cuidado, amanhã, depois da manhã, semana que vem. Problema que hoje é pequeno, amanhã ele fica maior. Daqui a pouco ele está gigante. Aprenda a resolver com aquilo que você tem. De repente a ferramenta não resolve todo, mas resolve parcialmente. Já começa a resolver. Oitavo,
tenha disposição para a solução, para a ação. Chegou, haja, faça, realiza, se movimente, vá em busca, corra atrás, porque senão hoje você tem um problema, se você não resolvê-lo, amanhã você terá 2. Se você não resolver amanhã os 2, depois da manhã você terá 3. Daqui a pouco você está explodindo. Então haja. Tome uma atitude, resolva o problema. Eu fico encantado, gente, fico encantado, sem idolatria, sem nada nesse sentido. Mas eu gosto bastante da postura de Maria, mãe de Jesus, em João 2. Nada de mariolatria, nada disso. Só estou dando honra a quem honra. E qual que é a honra que eu dou a Maria? É que quando ele está naquele casamento, acaba o vinho, imediatamente, mais do que depressa, ela percebe o problema e leva até Jesus o problema. Sabe o que eu aprendo com ela? Percebeu o problema? Não é para você adiar, é para você enfrentar e agir a lutar contra ele. Pois é. Aí o texto vai dizer que bem-aventurado é, né? Bem-aventurado, diz o texto. Quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que suporta, que carrega. Bem-aventurado é aquele que não foge mas suporta com perseverança a provação. Isto é, Deus, o Senhor está me provando, mas eu continuo aqui pela graça do Senhor. Eu estou debaixo de um moinho que está me esmagando, mas eu quero dizer para o Senhor que com a tua graça eu não fugirei, eu quero ser aprovado por ti. Aí o texto bíblico vai dizer, bem-aventurado é esse que suporta, que carrega. E é interessante, irmãos, que a palavra usada aqui, a Stephanie não está aqui, né? Mas a palavra grega que diz o seguinte, o termo que está dizendo aqui, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. O termo é Stephanie. De onde vem o próprio nome da Stephanie? Significa, sabe o quê? A ideia de uma corrida, você está correndo, quando você chega na linha de chegada, no final dela, você recebe a coroa da vida. Agora aqui que eu quero chamar a sua atenção. A chegada está lá. Eu estou ainda correndo. Eu não passei a linha de chegada. O dia em que eu passar a linha de chegada é que eu receberei a coroa da vida. Mas enquanto eu não passar por essa linha, escute-me, eu preciso de me manter perseverante e não como um fugitivo do problema. Você consegue compreender? Se você passou a linha, você recebe a coroa da vida. E quem é a coroa da vida? É o próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da vida. Portanto, sabe o que o texto está dizendo? É uma figura o seguinte, enquanto você estiver aqui, você está nessa competição. Ainda você não passou pela linha de chegada. Mas na hora que você passar, coroa da vida, nós teremos.